Amém, meus irmãos. Eu quero agora, em nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach, convidar a igreja para uma leitura no livro do profeta Jeremias e no capítulo 18 de Jeremias. Palavra que diz o seguinte: palavra que foi dirigida por Yehoshua a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno, e estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece com a argila. Ele fez novamente um outro vaso, como pareceu bom aos seus olhos. Então a palavra de Yehoshua me foi dirigida nestes termos: não posso eu agir convosco da mesma forma que este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz Yehoshua: eis que, como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Ora, eu falo sobre uma nação ou contra um reino, para arrancar, para arrasar e para destruir. Mas se esta nação contra quem eu falei se converte de sua perversidade, então eu me arrependo do mal que havia jurado fazer-lhe. Ora, eu falo sobre uma nação ou um reino, para construir, para plantar e para edificar. Mas se ela faz aquilo que é mal aos meus olhos, não escutando a minha voz, então eu também me arrependo do bem que havia prometido fazer-lhe. E agora, dize aos filhos de Yehudá e aos habitantes de Jerusalém: assim disse Yehoshua: eis que eu preparo contra vós uma desgraça, e formulo contra vós um plano. Converta-se, pois, cada um de seu caminho perverso, melhorai os vossos caminhos e vossas obras. Mas eles dirão: é inútil, nós seguiremos nossos planos, cada um agirá conforme a obstinação do seu coração malvado. Então, meus irmãos, é isto aqui. Todas as bênçãos, assim como as maldições do Senhor Yehoshua HaMashiach pronunciada para a humanidade, para qualquer cidade, reino ou povo, é condicionada. Existem duas possibilidades, tanto para o bem como para o mal. Tanto que se o Senhor Yehoshua disser ao ímpio: olha, você será destruído, você se arruinará e se perderá. Mas se o ímpio se arrepende e se converte e promete fazer o bem, e começa a fazer o bem e se arrepende de todo o mal que fazia, o Senhor Yehoshua também se arrepende do mal que havia prometido fazer. Da mesma forma, o justo, o Senhor Yehoshua promete bênçãos e mais bênçãos. Mas se o justo se desvia do seu caminho e pratica o que é mal e segue no caminho do ímpio, também da mesma forma. Então, assim como o oleiro, se o oleiro está construindo uma cerâmica, ele está construindo um vaso, e se essa cerâmica se danifica, esse vaso se quebra, ele quebra o vaso e mistura aquele barro e faz dele um novo vaso, da forma como lhe aprouver fazer. Então isso daqui, irmãos, é para ninguém
se estribar no seu próprio coração, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, dizendo: olha, eu sou bom, eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu guardo o sábado nos mínimos detalhes, eu guardo todos os mandamentos sem tropeçar em um só ponto, e eu faço tudo o que é mandado fazer. E o Senhor Yehoshua diz: hipócrita, você é um servo inútil, porque fizeste apenas aquilo que te foi mandado fazer. Não investigou profundamente para saber se aquilo que você estava fazendo estava exatamente da forma como era para fazer, ou se tinha algo mais que podia acrescentar para melhorar o que você estava fazendo. Então, meus irmãos, é como nos ázimos. Nós guardamos os ázimos, tudo, olha, nós não fazemos igual o povo do mundo. Nós fazemos aqui tudo diferente. Olha que nós guardamos 7 dias sem fermento, e aí nem entrou fermento em nossas casas, e olha, e bebendo leite encaixotado, cheio de conservante, bebendo leite em pó, cheio de conservante, comendo enlatados, produtos industrializados, sendo que a festa diz bem claro, o nome da festa já diz o nome. Qual é o nome da festa? Festa dos ázimos, festa dos pães ázimos. Ora, irmãos, então existia, claro, a gente fez tudo aquilo que estava no nosso conhecimento para fazer, mas se for, quando a gente vai pesquisar, você começa a descobrir que existe ainda uma infinidade, uma gama de coisas, um leque de coisas que você podia expandir e melhorar, para fazer melhor, para agradar o Senhor Yehoshua. Portanto, depois de você ter feito tudo direitinho, quando termina tudo, quando entrega ao Senhor Yehoshua, você tem que dizer: sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que me foi mandado fazer naquele momento. Eu não pesquisei para saber se tinha mais alguma coisa que eu podia ter feito. Portanto, sou um servo inútil. E isso convém relacionar essa palavra aqui com a que está registrada, a palavra do Senhor Yehoshua também, lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, vamos ver lá? Lucas 18. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. É uma coisa bem simples que está aqui. Então Yehoshua contou ainda outra parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, de pé, cabeça erguida e nariz empinado, orava dizendo deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano que entrou aí, que não devia nem estar aqui, mas ele entrou de atrevido. Então, mas o publicano, mantendo-se à distância, entrou na porta e nem sequer ousou aproximar muito do altar. Lá atrás mesmo ele ajoelhou, pôs a cara no chão e começou a clamar com o seu coração. O publicano não ousava levantar os olhos para os céus, mas apenas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Não sei fazer o que é certo. Eu faço apenas aquilo que o meu entendimento determina. Mas eu não sei fazer o que é certo. Mas tem piedade de mim. Mostra-me o teu caminho. Ensina-me os teus caminhos. Aí o Senhor Yehoshua pergunta: qual deles voltou justificado para sua casa? Aquele que se humilhou ou aquele que se exaltou?
Então fica essa pergunta para a nossa reflexão, e era isso que eu queria deixar com os meus irmãos nesta tarde, e que o nome de nosso Adonai, Yehoshua HaMashiach, seja louvado.